Fala, gente! Hoje nós vamos continuar aquela matéria sobre migrações dentro de demografia. E assim nós fechamos essa primeira matéria de geografia humana, que é a demografia. Tá joia? Então nós vamos falar aqui sobre migrações do Brasil, nós vamos falar sobre as migrações, tanto as imigrações para o território brasileiro, ou seja, pessoas que entram no Brasil. Vamos falar também das emigrações, pessoas que saem do Brasil. E também vamos falar das migrações internas do Brasil. E no final vamos fechar com um exercício de fixação. E aí nós fechamos demografia e podemos partir aí para urbanização. Beleza, pessoal? Então vou começar aqui. Migrações internas no Brasil. Nós podemos destacar 3 tipos de migrações, de mobilidade espacial de pessoas no Brasil. Existem várias outras. O que nós vamos pegar aqui de principal são essas 3 aqui, ó. A primeira é o êxodo rural. Talvez você já tenha ouvido falar sobre êxodo rural, relativo a essa migração campo-cidade. É exatamente isso. A migração do campo para a cidade chama êxodo rural. Só que a migração do campo para a cidade é uma migração do campo para a cidade. O êxodo rural é quando esse tipo de migração é motivado por algum fator mais forte que faz com que ele seja massivamente, ele acontece de forma massiva, ou seja, muitas pessoas ao mesmo tempo saindo do campo e indo para a cidade. Que fenômenos são esses que motivam, que fomentam esse tipo de migração? É principalmente o que aconteceu no Brasil na década de 60, 70, essa modernização espacial do Brasil, a modernização da agricultura, que mecanizou e fez práticas que pudessem concentrar a terra, expulsando pessoas do campo, e por outro lado, a urbanização, a industrialização, a modernização das cidades brasileiras, atraindo essas pessoas para estas cidades. É muito importante saber isso, que o processo de migração campo-cidade, ele acontece desde sempre, ainda existe, mas o êxodo rural foi um fenômeno mais característico do Brasil nessa época aí, vamos colocar aí, para a gente aumentar um pouco, 50 a 80, que a gente pode chamar aí do êxodo rural brasileiro, que foi esse processo de modernização da agricultura, que expulsou pessoas do campo, camponeses, agricultores, pequenos produtores, e algumas cidades atraíram essa mão de obra, que são as grandes metrópoles do Sudeste brasileiro, principalmente. Tá joia, gente? Agora, a migração campo-cidade é algo que sempre existiu e tem lá seus outros motivos. Migração sazonal. O que é migração sazonal? Essa palavra sazonal vem de estação. Estação, ou seja, épocas do ano. Uma migração que aconteça, por exemplo, no inverno, em que alguma atividade agropecuária que aconteça numa época que tenha uma colheita de café, o corte de cana, por exemplo, no Sudeste, e que coincida com o momento de estiagem no Nordeste. Ou que possa acontecer também o contrário, o momento da invernada, quando é preciso levar o gado de um local para o outro. E aí necessita aí de mão de obra para poder fazer essa atividade. A migração sazonal é, portanto, isso, um tipo de atividade que acontece numa determinada estação e que necessita de mão de obra naquele momento. Por isso que ela é sazonal, estacional. Nesse sentido, a pessoa, o migrante sazonal, ele vai para algum local para fazer essa atividade já sabendo que ele não vai ficar por lá, já sabendo que ele provavelmente vai ter outra atividade em outro local ou ele vai poder voltar para casa. Isso é muito comum no Nordeste. A migração sazonal existiu por muito tempo e até hoje existe relacionado às pessoas que saem da área sertaneja, né, do sertão nordestino, do semiárido nordestino, e vão em direção à zona da mata quando a estiagem se prolonga um pouco mais, procurando ali trabalho de corte de cana, trabalhar na indústria por um tempo, mas depois retornam. O mesmo acontece também para muitas pessoas que saem de áreas do Nordeste de Minas Gerais, do Nordeste brasileiro, e vão em direção a São Paulo para fazer o corte de cana, a colheita de café, mas depois retornam. Isso ainda é algo que acontece muito no Brasil. E também algo que tem muito a ver com um Brasil mais moderno, com um Brasil mais urbano, que é a migração pendular. Essa migração pendular também pode ser conhecida como movimento pendular. O que ela é? Olha só,
Migração pendular é o que envolve a migração diária de pessoas entre um município e outro. Por exemplo, nesse esquema que eu fiz aqui de territórios de municípios, cada local aqui seria um município. Muitas pessoas, por não terem dinheiro para pagar os aluguéis a casas no centro, num município mais central, num município com as terras mais valorizadas, têm que morar nas periferias, mas continuam dependendo de serviços do centro. Então, tem que ir sempre no centro para poder estudar, para poder trabalhar, para depender de serviços de saúde, cultura, etc. Então, esse movimento diário de ida e vinda da periferia para o centro é conhecido como movimento pendular. Pendular é nesse sentido mesmo do pêndulo, que vai e volta constantemente. Por que eu falo que é um tipo de migração aí do Brasil mais urbano? Porque está muito ligado à expansão das grandes metrópoles brasileiras, que criou periferias urbanas e que essas pessoas têm que fazer esse deslocamento aí diariamente, dependendo dos serviços centrais brasileiros. Agora, muito importante também a gente pensar nos movimentos de migração que houve durante diferentes épocas do Brasil. Se a gente pegar aí a segunda metade do século XX, a partir aí de 1960 principalmente, e ver até hoje, houve diferentes tipos de movimento no território brasileiro. Esses mapas que eu coloquei aqui são mapas que resumem esses fluxos, né? Não está colocando aí toda a complexidade de movimento, de mobilidade espacial da população, mas tenta sintetizar, tenta dar destaque aos fenômenos mais visíveis, que mais modificaram, que mais até hoje tem consequências desses movimentos. O deles aí, o primeiro, é de 1960 a 1980, que, como eu disse, foi um momento da modernização da agricultura, foi um momento de industrialização brasileira muito forte. E isso causou aí um movimento de pessoas, principalmente vindo ali, ó, como vocês podem ver, do Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro, vindo também do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, todos indo ali para as metrópoles. Isso foi uma concentração da população em determinados locais que teriam ali investimentos de indústria, de infraestrutura. Isso atraiu muitas pessoas. De um lado estava expulsando as pessoas do campo, de outro estava atraindo para esses locais. Essas grandes metrópoles que até hoje são... São Paulo, por exemplo, é uma das maiores metrópoles do mundo, né? Rio de Janeiro também é uma mega cidade, algo que nós vamos ver nas próximas aulas. Ou seja, daí são consequências, são resultados desse momento aí de grande expansão das cidades devido ao êxodo rural. Então o que nós podemos destacar aqui no primeiro momento é esse movimento concentrador no Sudeste, principalmente, nas metrópoles do Sudeste brasileiro. Tá joia, gente? Depois de 1980 a 1990, nós podemos já destacar outro tipo de movimento. O êxodo rural continua, melhor dizendo, a migração campo-cidade continua, a migração de nordestinos para o Sudeste também continua, mas aí a gente já pode destacar a migração de sulistas, pessoas do Sul, em direção ao Centro-Oeste e Norte. Isso daqui é um fenômeno interessante que está muito relacionado à expansão da nova fronteira agrícola. Nós vamos ver fronteira agrícola com mais calma depois ali em espaço rural, mas já posso adiantar para vocês aqui que a fronteira agrícola, essa nova fronteira agrícola, é essa expansão da agricultura comercial em direção à Amazônia. Ela já passou pelo Cerrado e agora chega na Amazônia, ocupando esse arco daqui chamado Nova Fronteira Agrícola, ou Fronteira Agrícola, né? E por que tem essa migração de pessoas do Sul, de gaúchos, principalmente ali para o Centro-Oeste e para o Norte do Brasil, em direção a essa fronteira agrícola? Principalmente pelos altos custos de terras do Sul brasileiro. É algo meio complicado que a gente pode falar mais depois, só que já para não deixar vago isso daqui, é o seguinte: vamos imaginar que algum agricultor tenha lá esse pedaço de terra, de tantos hectares, não importa, e que ele tenha 4 filhos. Quando essa pessoa morrer, vai deixar de herança para cada filho um pedaço de terra, que essa terra total vai ser dividido por 4. E se isso acontece de novo? Esses 4 herdeiros tiverem mais 4 filhos cada um, e essa terra tem que ser redividida. Ficaria algo mais ou menos assim, não concordam?
O que isso acontece? Se antes você tinha essa área toda para plantar, para poder se sustentar, essa terra cada hora vai ter que ser mais parcelada, mais fragmentada. Até o momento já não ser mais viável você utilizar essa terra para poder tirar seu sustento. O que acontece? Alguns desses herdeiros vendem as terras e migram buscando terras mais baratas, mais terras livres para poder se plantar. Então, essa migração dos sulistas para o centro-oeste e para o norte está muito ligado a esse tipo de movimento, a esse tipo de questão sobre divisão da terra e o preço também da terra que vai aumentando. O que eu mais posso dizer também é que também tem uma migração de nordestinos para o norte, principalmente ali questão de Manaus, que começa a crescer com a industrialização, também pelos ciclos da borracha, mas que já estão em decadência e tudo mais. E por fim, a partir de 1990 e até o tempo atual, o que se vê, o que se nota é um novo tipo de movimento. Os movimentos que eram antes, como eu posso dizer, só colocar aqui, né, gente, para ficar destacado aqui, esse tipo de migração, mas o que se pode destacar a migração de 1990 até hoje? É uma migração mais curta, é uma migração que não atravessa tantas regiões. Se antes as pessoas estavam migrando para outras regiões, atravessando o Brasil, tinham que ir longe para poder atingir o objetivo da migração, agora já ganha destaque a migração intra-regional, dentro da região. Isso significa que as migrações estão ficando mais próximas. Aquele sujeito que antes atravessava o Brasil, saindo do Nordeste para o Sul, agora não precisa ir tão longe. Ele pode sair da cidade que nasceu, mas vai para a capital, para alguma capital de algum estado nordestino, ou alguém que sai da zona da mata e vem trabalhar numa cidade média que está se industrializando no interior do Nordeste, ou ao contrário, uma pessoa que sai de uma cidade média de Minas Gerais e vai para outra cidade média de Minas Gerais, ou a própria migração para o interior de São Paulo. Enfim, são vários tipos de migração internas no Brasil que classificam esse novo tipo de movimento, a migração intra-regional, migrações mais próximas, migrações entre cidades médias, ou até mesmo a chamada migração de retorno. Que migração de retorno é essa? É a migração de pessoas que foram para as grandes cidades lá, né, em 1960, 80, nesses períodos que eu já destaquei, e agora estão voltando para a cidade natal. Isso também é uma característica desse novo tempo aí, desse novo movimento migratório. Lembrando que a migração de retorno não significa migração da cidade para o campo. Isso não é tão comum. O que é mais comum é a pessoa que saiu do campo, foi para a grande metrópole, trabalhou, ganhou experiência, fez cursos e tal, volta para investir, fazer o próprio negócio ou trabalhar na cidade de origem, mas não mais no campo, mas sim na própria cidade. Tendo comércio, trabalhando como o que aprendeu durante a sua vida. Isso daí é algo também que é muito perceptível nesses movimentos de migração atuais. Beleza, pessoal? Agora nós já vamos para um outro tipo de migração, a imigração brasileira, ou seja, pessoas que entraram no Brasil ao longo da história. E o que nós podemos destacar aí? 3 períodos para a gente ser mais simples. As primeiras imigrações que ocorreram durante a colonização brasileira. O processo de colonização brasileira foram os primeiros imigrantes. Se a gente considerar que os povos nativos são os índios. Então, todos que foram entrando durante a colonização podem ser considerados os primeiros imigrantes brasileiros. Foram quais? Os portugueses, principalmente, né? Que fizeram esse processo aí de invasão, de avanço, de abertura de terras e tudo mais para a exploração dos recursos naturais. Outros europeus também participaram disso. Se destacam ingleses, também se destacam aí os espanhóis, mas principalmente os portugueses. E a gente não pode deixar de falar também dos africanos, que por mais que tenha sido uma migração compulsória, a migração de escravos, de mão de obra escrava para o Brasil foi muito significante. E isso com certeza tem um resultado da nossa cultura, da nossa etnia, da formação do território brasileiro. Isso faz parte também da primeira imigração. O segundo momento que a gente pode falar aqui são as migrações do século XIX e XX, conhecidas também como substituição da mão de obra. Como assim? Se antes a mão de obra era escrava, como eu acabei de dizer,
Depois do processo de abolição da escravatura, houve uma substituição de mão de obra. E também, tá, vamos lá, não é só também substituição de mão de obra. Houve também nessa época, nesse momento, algo muito característico de uma visão muito racista sobre o que era o Brasil nessa época. Imagine só a quantidade, como que o Brasil era naquele tempo. E o que os intelectuais desse momento alguns intelectuais diziam, né? Alguns pensadores dessa época diziam que eles queriam tornar o Brasil mais próximo da Europa, algo mais parecido com aquele status social, aquela característica europeia. O que estava acontecendo ali, o que eles queriam propor é o embranquecimento da população. Isso daí tem muita característica de uma ciência eugenista, uma ciência que caracterizou muito esse momento desses séculos daí, que é a tentativa de, eles diziam, né, melhoramento da espécie, algo que hoje em dia já caiu muito, algo que tem poucas pessoas ainda sustentam essa ideia daí, mas que queriam embranquecer a população. Pra vocês verem qual que é, né, como que isso pode ter influenciado, né, as formas de imigração brasileira. E como é que foi isso? Foi uma espécie de incentivo de migração de pessoas da Europa para o Brasil. Isso aconteceu ali, acabou atingindo ali bastante os portugueses, que vieram com força para cá, italianos, espanhóis, outras etnias também, outras nacionalidades, alemães e japoneses. Aí são os principais da porcentagem aqui que ele está falando, que foi a substituição de mão de obra. E hoje, o que acontece? As migrações atuais vão estar de acordo com aquilo que eu falei na última aula, sobre as migrações sul-sul, vocês estão lembrados? O Brasil passou por um processo aí de crescimento econômico, se tornou um país emergente, fazendo parte ali dos BRICS. Isso chamou muita atenção de muitas pessoas do sul geoeconômico. E olha só, hoje os principais nacionalidades que vêm para o Brasil são haitianos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses. Todos fazem parte do sul geoeconômico. Isso faz parte também exatamente do que eu estava falando, da nova posição do Brasil em relação à nova ordem mundial. Aqui, nesse lado daqui, a gente vê as nacionalidades, né, igual eu já falei, e vê a quantidade de pessoas que vieram em 2015. Olha só, os primeiros são os haitianos, olha só a quantidade de haitianos que vieram. Tem que lembrar também que os haitianos têm uma outra característica ali, que também acabaram vindo também por causa daquele desastre natural do terremoto que houve lá em 2007. Isso realmente acabou levando muitas pessoas a virem para o Brasil, procurando o Brasil como uma forma de recuperar desse desastre que foi lá no Haiti, né? E essas coisas daí vão se modificando ao longo do tempo, mas tem muita característica dessa nova ordem mundial, dessa nova posição do Brasil no mundo. E também tem algo interessante aí, uma matéria da Folha de São Paulo que diz que os estrangeiros buscando refúgio do Brasil mais que dobram em um ano. A ONU diz que há 149 mil refugiados reconhecidos que esperam decisão ou que têm outra proteção. Ou seja, o Brasil está sendo um refúgio também para essas pessoas. Falando agora do processo contrário, do processo de emigração brasileira. Brasileiros que saem. É muito interessante saber para quais países os brasileiros estão buscando viver. E também saber se eles estão indo com a família inteira, e aí tendo poucas relações com o Brasil, ou se não, se um membro vai para algum país e continua mandando remessas, por exemplo, né, dinheiro para o Brasil. Isso são coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, olha só, gente, desse mapa daí, onde os brasileiros estão buscando o destino, né? Para quais países os brasileiros estão buscando? Principalmente Estados Unidos, que tem ali 800 mil brasileiros morando lá. Mas também tem muitos países europeus, também tem o Japão, que é muito procurado pelos brasileiros, a Austrália se destaca também, e alguns países da América Latina também recebem bastante brasileiro. É muito legal saber que são esses países que estão sendo buscados, né? E como que esses brasileiros estão lá. Mas agora, quando se trata de brasileiros indo para os Estados Unidos e para a Europa, acontece algo que eu já estava falando na última aula, a questão da fuga de cérebros. Vocês estão lembrados disso? Que é a saída de pessoas altamente qualificadas, com bastante estudo aqui no Brasil, que procuram emprego, algum local para poder ter
a oportunidade de emprego para poder exercer a função para a qual se estudou tanto e ter uma remuneração que ele acha mais merecido. Gente, é muitas pessoas que vão para fora para fazer isso. Olha só nos Estados Unidos, 17 mil. Se a gente contar ali todos que foram para a Europa, é um número realmente grande. E o que acontece? Qual que é a causa dessa saída de pessoas em busca de empregos de alta qualificação? Principalmente pouco investimento em ciência e tecnologia. Se o Brasil não investe ali na inovação tecnológica, não investe no que a gente estava falando lá naquela aula sobre PEA, no setor quaternário, criação de novos software, criação de questões mais tecnológicas, muita gente não vai ter o que fazer aqui, muitos doutores vão ter muito o que fazer aqui e acabam tendo que procurar outros países para trabalhar. E qual que é essa consequência daí? Perda da mão de obra qualificada. O Brasil investe na qualificação dessas pessoas e como aqui não tem como elas tirarem renda, não conseguem ganhar um emprego relacionado a esse trabalho para qual ela está se qualificando, ela tem que sair. Então o Brasil perde muito com isso. Tá joia, gente? Vamos lembrar aí também dessa questão daí que é muito séria, porque o Brasil tem perdido muita mão de obra qualificada nesse sentido. E agora, voltando àquele assunto sobre remessas. Remessas, gente. Remessa é esse dinheiro que o migrante, onde ele estiver, produz, né, tira a renda dele e manda para o local de origem. Manda para a família, manda para parente, para quem for, que está no país de origem. Essas remessas podem acontecer tanto de pessoas que estão no Brasil e mandam para fora, ou de brasileiros que estão lá fora e mandam aqui para o Brasil. Nesse infográfico que a Folha de São Paulo fez, é muito interessante, que mostra bastante sobre qual que é a situação das remessas, qual que é o saldo de remessas aqui no Brasil. Aí chama Voltando para Casa. Pela primeira vez, estrangeiros que moram no Brasil mandam 1 bilhão de dólares a seus países de origem. Olha só, pela primeira vez, 1 bilhão de dólares é enviado para os países de origem de imigrantes que estão aqui no Brasil. Isso é muito interessante, né? Isso significa que o Brasil está com muitos imigrantes aqui, muita gente aqui trabalhando e mandando dinheiro para fora. Olha só como vem crescido, né? Desde 2004 até hoje, esse número só vem aumentando, ou seja, o Brasil recebendo cada vez mais imigrantes. Por outro lado, também tem muitos brasileiros lá fora que estão mandando dinheiro para cá. Se a gente pegar ali 2008, a cada 4,6 dólares, né? Cada 4,6 dólares que entrava, para um que saía. Ou seja, o nosso saldo migratório era bastante favorável. Hoje já reduziu um pouco. Hoje, para cada 1,6 dólares que entram, é um que sai. Isso pode ter duas causas. Uma delas é muita gente entrando aqui no Brasil para trabalhar, muitos imigrantes, ou também muitos emigrantes voltando para o Brasil. Isso pode ser um fenômeno de duas causas, né? E ali também outro fator interessante é a participação do Brasil no ingresso de remessas em países da região. Isso significa o quê? Por exemplo, ali, vamos lá, Bolívia. A Bolívia, em 2013, 4,5% das remessas que ela ganhavam, que entravam na Bolívia, vinha do Brasil. Em 2014, esse número aumentou para 7,6%. Ou seja, de todas as remessas que a Bolívia entra, 7,6% vem do Brasil. Isso daí também é outro fenômeno interessante. O Paraguai aumentou também um pouco e o Equador também um pouquinho, né? Então, entender que tem muita gente aqui da América Latina também precisando trabalhar aqui no Brasil para poder ganhar a vida. Pessoal, essas aí são as principais questões que a gente pode falar sobre a migração do Brasil, essa questão das remessas, da fuga de cérebro, das imigrações, dos períodos de imigração interna no Brasil e os tipos de imigração. Tá joia? Nós vamos fechar agora com exercício de fixação, fechar também o tema de demografia e depois a gente continua com urbanização na próxima aula. Tá joia? Então vamos lá. Exercício de fixação do Enem, do PPL de 2013. Aí o texto fala o seguinte: foi lento o processo de transferência da população para as cidades, pois durante séculos o Brasil foi um país agrário. Foi necessário mais de um século, século XVIII ao século XIX, para que a urbanização brasileira atingisse a maturidade. E mais um século para que assumisse as características atuais. Tá? Aí o enunciado fala o seguinte: a dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo. Gente,
essa migração massiva, essa transferência da população do campo para a cidade, é uma migração campo-cidade, não é? Só que é uma migração muito forte. Para isso acontecer, ela tem que ser com muitas pessoas fazendo, não é? Para acontecer essa transferência de um país rural para um país urbano. Qual que é o nome disso? Letra D, êxodo rural. Isso aí você já matou a questão facinho, né? Vai ter algumas palavras aí que vocês podem estar ainda pouco habituados, por exemplo, a letra C, transhumância. Transhumância é a mesma coisa do que migração sazonal, tá, gente? Mesma coisa. E nomandismo. Nomandismo é um tipo de população, são grupos de população nômades que não tem local exato de moradia, sempre estão deslocando no espaço. Algo que não tem muito ali interesse para o Enem, não se trata muito dessa questão. No Brasil também são poucas pessoas que fazem isso. Tá joia, gente? Essa daí, então, a gente está terminando demografias, aí foi migrações internas do Brasil, e espero que tenham gostado. Até a próxima aula, gente!